Pessoal, queimem os seus livros. Mas como assim, Marcelo? Como que eu vou queimar a minha fonte de conhecimento, aquilo que me leva a ter um pensamento crítico, aquilo que me leva a analisar as coisas de uma outra perspectiva? O livro ele pavimenta de fato a nossa alma e ele nos leva a um pensamento elevado, nos leva a enxergar a vida por um outro ponto de vista, por um outro prisma e nos eleva. Então como assim eu vou queimar? Lá na Bíblia, lá em Atos capítulo 19, versículo 19, nós temos o registro de que praticantes de magia pegaram todos os seus livros, a sua fonte de conhecimento, aquilo que moldou a vida deles, aquilo que os levou a se aprofundar nas artes mágicas, na bruxaria, na feitiçaria, e pegaram toda essa fonte de conhecimento e o gasto que eles tiveram para poder adquirir esse conhecimento e queimaram diante de praça pública. O que aconteceu para esses homens tomarem essa atitude? Não é qualquer pessoa, porque se tem livro para queimar é porque tem um pensamento crítico. É porque tem para um tempo para poder adquirir o conhecimento. Então não é uma pessoa ludibriada por engano, uma pessoa enganada. Não, é uma pessoa que pensa, que raciocina e que quer praticar, que sabe fazer uma análise, que não é analfabeto funcional, que sabe ler, interpretar, ter um ponto de vista crítico e praticar. Esse tipo de pessoa que pegou e colocou fogo diante de praça pública no seu conhecimento. Paulo ministrava em Efésios, e ele ministrava o batismo com o Espírito Santo, ele ministrava a cura, as coisas estavam acontecendo, o reino de Deus estava se manifestando na cidade dos Efésios, e a cidade dos Efésios era uma cidade que adorava a deusa Diana. Eles tinham o templo para poder guardar a estátua de Diana, ou seja, eles eram guardadores do templo de Diana, da estátua dela que desceu de Júpiter. Então eles tinham um conhecimento, eles tinham uma base, eles tinham fundamentação naquilo que eles acreditavam. Mas à medida que Paulo pregava o Deus vivo, pregava o Espírito Santo, pregava cura, pregava transformação, a vida das pessoas mudava. As pessoas encontraram o eixo existencial, elas encontraram o lugar para viver aqui na Terra, e encontraram descanso para suas almas, e encontraram vitalidade no Espírito, através da pregação de Jesus ressuscitado no meio dos mortos. Quando esses homens observaram isso, eles pegaram toda a fonte de conhecimento deles, eles pegaram tudo aquilo que construiu o seu pensamento crítico e eles abandonaram. Porque esses homens eles eram inteligentes, esses homens não eram travados, eles liam e pelo fato de adquirir a visão crítica, eles entenderam que existia uma verdade além daquilo que eles conheciam. Eles viram que aquilo era transcendental, eles viram que aquilo estava além das páginas daquilo que eles liam. Eles viram que aquilo era uma dimensão espiritual, era uma dimensão profética. E como atuantes do mundo espiritual, como esses homens eram, apesar de estarem com o passaporte errado, apesar de estarem enganando as pessoas, apesar de estar atuando mais pelo lado negro da força do que pelo lado correto, podemos colocar assim, como Star Wars, esses homens entenderam que existia algo diferente. É como se fosse a geração Harry Potter que nós temos hoje. Da galera que, através dos filmes, tiveram o seu pensamento modelado, e a feitiçaria, que era algo crítico no passado, hoje já é algo natural, e tem praticantes que está se tornando a coisa mais normal na questão da geração. É como se essa geração modelada por Harry Potter e tantas crenças que nós temos hoje, místicas, olhassem para o Evangelho e encontrasse o eixo da sua vida, o eixo da sua alma, e dissesse: eu abandono tudo, eu queimo tudo, eu pego todas as minhas séries, eu pego todos os meus livros, eu vou pegar todos os meus e-books, porque isso aqui já não é mais fonte de vida para mim. E ali aqueles homens mudam o seu pensamento, eles passam pelo processo da metanoia, eles passam pelo processo de arrependimento, eles passam pelo processo da conversão, e ali eles colocam diante de praça pública. Então eles se permitiram conhecer o novo e foram libertos. Tenha sua mente aberta. Apesar de você ser um leitor, para aqueles que leem, apesar de você construir um pensamento crítico, a prova de que você é um pensador, a prova de que você sabe realmente interpretar, que você não é um analfabeto funcional, mas que você é uma pessoa com capacidade plena de poder analisar, de ter o seu ponto de vista crítico e de poder dar a sua opinião, é você ter liberdade no seu pensamento. E quando você se permite ter liberdade no seu pensamento e olha para a Escritura como fonte de conhecimento, com amor, sem olhar para ela dizendo que isso é irrelevante, que é um conteúdo supérfluo, mas se você se entregar ao conhecimento dela, sua vida vai ser transformada. Você vai encontrar alento para a tua alma, você vai encontrar significação para a tua vida e você vai entrar no eixo do teu propósito. Queima os seus livros.
Queime os seus livros que te limitam. Queime o conhecimento que te limita. Porque se o que eu leio não me permite avançar, em crescer, em evoluir, como uma pessoa pensante, como um homem liberto, eu abandono aquele conceito. Eu já li muitos livros, e tem livros que você lê e vê que tem alguma coisa ou outra que você pode aproveitar, tem outros que não, tem outros que do início ao fim é uma fonte de água viva, mas o livro que eu mais amo se chama a Bíblia Sagrada, porque nela tem os registros da humanidade, do Criador, da criatura e daquilo que está por vir, e da maior obra realizada na Terra. Foi a ressurreição de Jesus no meio dos mortos. Isso aconteceu em Atos capítulo 19, versículo 19, com toda essa estrutura, com todo esse conceito que eles viviam, e esses homens abandonaram essas crenças limitantes e se abriram para o novo. Se abra para o novo em Deus, e você vai navegar por águas que nunca passou por elas antes, porque Jesus é fonte de água viva. Que Deus nos abençoe.